Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, o ENDAS, promovido pelo ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Esse evento conta com diversos espaços de interlocução entre a academia e os movimentos sociais para a troca de saberes técnico e popular. Nessa sessão, teremos a apresentação de trabalhos de pesquisa e de extensão universitária, entremeados por relatos de lutas pelos direitos à água e ao saneamento, ou de denúncias de violações a esses direitos. Seremos ainda presenteados com manifestações culturais, números artísticos alusivos aos direitos à água e ao saneamento. Bem, eu sou Patrícia Samora, sou docente pesquisadora do Grupo de Pesquisas Políticas Territoriais e a Água no Meio Urbano, que integra o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas. Eu apoio o ONDAS desde a sua fundação e estou muito feliz em estar nessa primeira edição do ENDAS e agradeço o convite aí pelos organizadores. Eu estou coordenando essa sessão da Sala 1, e tenho o apoio aqui do Rodrigo Duarte Vieira. Rodrigo, pode ligar sua câmera e fazer um oi, que é aluno de graduação em Arquitetura e Urbanismo também na PUC. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Bem, os trabalhos de pesquisa e extensão e relatos de lutas de movimentos sociais estão sendo apresentados em 5 salas simultâneas aqui no ENDAS. Nessa sessão sala serão apresentados trabalhos relativos ao tema dimensões identitárias no atendimento aos direitos humanos ao saneamento. Nossa atividade será dividida em diferentes momentos, conforme a programação que vocês já tiveram acesso, né? Inicialmente serão exibidos 2 vídeos das apresentações desses trabalhos que fazem parte dessa sessão. Em seguida, abriremos espaço para que os autores dos trabalhos apresentados respondam às questões enviadas pelos participantes por meio do Q&A, como detalharemos depois. Dando continuidade à sessão, teremos a apresentação de uma manifestação cultural e de um intervalo. Após o intervalo, será apresentado um relato de luta popular, intervenções ou experiências, seguido de discussão sobre este relato. Fechando a sessão, seremos agraciados com a apresentação de outra manifestação cultural. Para vocês que estão familiarizados com o Zoom, mas que talvez nunca tenham usado esse Zoom Eventos, vocês podem notar aqui na tela embaixo de vocês, há um íconezinho com 2 balões de conversa, né, com as letras Q&A, que é questions and answers em inglês, né? Questões, perguntas e respostas. Então, o que os participantes que acompanham essa sessão podem enviar questões ou manifestações usando essa função. As questões, pessoal, não devem ser enviadas pelo chat e também não será possível realizar perguntas de forma oral. O chat será usado para comunicação entre os participantes, ou seja, eu, coordenadora, Rodrigo, as palestrantes e os convidados que vêm fazer as performances ou os relatos aqui. Solicitamos que, ao formular a questão, vocês indiquem claramente para qual autor ou trabalho a questão é endereçada. Reforçamos que as questões e comentários devem aparecer encaminhadas usando essa função Q&A que aparece na barra inferior da tela do Zoom. Aproveitamos a oportunidade para informar que os vídeos e textos dos trabalhos ou relatos apresentados hoje estarão disponíveis nos anais eletrônicos do encontro, para vocês terem acesso em outros momentos. Todos os participantes receberão informações de acesso quando os anais forem disponibilizados. E os trabalhos técnicos receberão uma identificação DOI, o Digital Object Number, né? Que é o número que o RG desse documento eletrônico. Bem, sendo assim, eu vou apresentar, então, os 2 trabalhos que nós vamos ver. O primeiro trabalho se chama Direitos Humanos, Pobreza e Acesso ao Saneamento Básico no Brasil, Retrocessos e Perspectivas, e é de autoria de Aline Maria Baldez Custódio. Então, Lucas, acho que você já pode soltar o vídeo relativo a esse trabalho.
Tudo bem? Meu nome é Aline Maria Baldez Custódio. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Direitos Humanos, Pobreza e Acesso ao Saneamento Básico no Brasil, Retrocessos e Perspectivas. O acesso à água potável e saneamento, entendido aqui como esgotamento sanitário, eles foram declarados pela ONU como direitos humanos em 2010. Ou insuficiência limitam aí o alcance da dignidade humana, a dignidade humana sendo o objetivo central dos direitos humanos e também fundamento de nosso ordenamento jurídico, né, da nossa Constituição. A análise da pobreza nos dias de hoje, né, na perspectiva contemporânea, ela não se limita apenas à dimensão monetária, né, à questão da renda, da escassez de renda, mas ela incorpora também uma série de privações, um rol de direitos muito mais amplos, como, por exemplo, o acesso à saúde, à educação, à moradia, aos direitos sociais como um todo, e também ao saneamento básico. Então, a pobreza, na perspectiva contemporânea, ela é multidimensional. A situação precária de acesso ao saneamento de grande parte da população mundial, hoje em dia, ela se dá, sobretudo, nas pessoas mais pobres e vulnerabilizadas. E como a gente vai ver no decorrer do trabalho, em geral, são pessoas aí de raça, cor, parda ou preta, e também aquelas residentes em áreas rurais. Isso é bem marcante no nosso país, mas não só em nosso país. Então, esse artigo, ele se propõe a apresentar um breve panorama do acesso ao saneamento básico no Brasil, especificamente para os serviços de água e esgoto, à luz desse conceito multidimensional de pobreza e na perspectiva dos direitos humanos. A metodologia do nosso trabalho, ela consistiu em análise, coleta e análise de dados secundários, tá? Foram considerados análises para esse trabalho os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, o saneamento básico nessa perspectiva de água e esgoto, e não dos 4 serviços, água, esgoto, resíduos e drenagem, que traz aí a nossa legislação sobre o setor, tá? Que foi atualmente atualizada. O período de coleta de dados para o acesso ao saneamento em termos gerais foi considerado de 2014 a 2019, foram utilizados dados do SNIS, né, Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento. Também foram analisados para o ano de 2019 dados da PNAD, né, da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, e também da síntese de indicadores sociais, ambos pesquisas realizadas pelo IBGE. Também na PNAD contínua foram consideradas as análises referentes às características gerais de domicílios e moradores para os anos de 2014 a 2019, e também a pesquisa de indicadores sociais de moradia, que foi lançada no contexto da pré-pandemia, né, de Covid-19, no ano de 2019. Os dados eles foram, então, organizados e tabulados em planilhas eletrônicas. Esses dados eles foram sendo pobreza, os conceitos de pobreza multidimensional e direitos humanos, e, quando foi possível, comparado aí o acesso ao saneamento por diferentes estratos, né? Situação de pobreza, por raça e situação de moradia do domicílio. No que diz respeito aos resultados e discussões, a gente vai mostrar alguns aspectos, né? O primeiro aspecto são dados demográficos populacionais, né? Nesse período, a nossa população cresceu mais de 4%, né? 4,17%, e em 2019 nós éramos mais de 209 milhões de habitantes no Brasil. Destes, 50,75% eram mulheres. Nesse mesmo ano, em 2019, quase 57% da nossa população, ou seja, a maioria da nossa população era declaradamente preta ou parda aí nos termos do IBGE.
Vale ressaltar que esse reconhecimento, essa autodeclaração do IBGE, ao longo dos últimos censos, ela vem aumentando, ou seja, mais pessoas vêm se autodeclarando pretas ou pardas, o que mostra aí, de certa forma, o maior reconhecimento da questão racial na nossa sociedade, né? O combate ao racismo, ele está dentro dessa perspectiva. Ele somava, né, em termos absolutos, 117,9 milhões de por cento das pessoas da nossa população, e a grande maioria vivia aí nos centros urbanos, 86,06% da população residia em áreas urbanas, ou seja, em termos gerais, nós éramos um país predominantemente feminino, preto ou pardo e residente nas áreas urbanas. No que diz respeito aos dados socioeconômicos, 1,7 milhões de brasileiros, ou que representa 24,7% da nossa população, vivia aí abaixo da linha de pobreza do Banco Mundial, né, que estabelece 5,5 dólares por dia como a renda per capita inferior para se classificar como abaixo dessa linha de pobreza. Comparativamente, em 2018, 25,3% da nossa população estava abaixo da linha de pobreza. Quando comparado por categoria, né, as pessoas abaixo da linha de pobreza, em cada 4, 3 eram pretas ou pardas. Ou seja, a grande maioria das pessoas em situação de pobreza no nosso país são pretas ou pardas. Em 2019, 13,6 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha da pobreza, ou seja, estavam em pobreza extrema, ou seja, não apenas abaixo da linha de pobreza, mas em situação de pobreza extrema, ganhando menos de 1,9 dólares por dia, né? Ou seja, os dados mostraram que ao longo da série analisada está havendo uma precarização das condições sociais no nosso país, mais pessoas sendo incorporadas abaixo da linha da pobreza, ou seja, há um aumento da pobreza em nosso país, e ela é mais severa às pessoas pretas ou pardas. Mais de 4,6 milhões de brasileiros entraram nessa categoria entre 2014 a 2019, pobreza extrema. No que diz respeito ao saneamento básico, essa tabela ela mostra a proporção de pessoas residindo em domicílio segundo o tipo de alguma ausência de serviço ou ausência. É só para mim ou o áudio está falhando também, Lucas? A secretaria acabou de me avisar aqui que é da gravação mesmo, tá? É o vídeo que está com essa pequena falhazinha do áudio mesmo. Não precisa se preocupar, não. No ano de 2019, no que diz respeito à água e esgoto, 18,1% das pessoas pretas ou pardas residiam em domicílios sem acesso à rede geral. Esse número era bem menor para as pessoas brancas, 11,7%. E a situação mais agravante era, sim, nas pessoas residentes em domicílios rurais, com 66,5% dessas pessoas vivendo em domicílios sem acesso ao abastecimento de água por rede geral. Ao que pese a gravidade do acesso à água, a situação é muito mais complexa no que diz respeito ao esgotamento sanitário. Pretos ou pardos residiam, 40,9% de pretos ou pardos residiam em domicílios sem acesso a esgotamento sanitário. Esse número era bem menor, praticamente pouco menos da metade, pouco mais da metade, 25,4% dos brancos. E mais de 90,6% das pessoas em domicílios rurais não tinham acesso a esgotamento sanitário. Já essa tabela ela mostra a questão do abastecimento por rede geral, a frequência desse abastecimento e a falta de acesso à rede geral. Veja que brancos, 82,9% das pessoas domicílios que eram brancas
tinham aí o abastecimento de água por rede geral diariamente. Pretos ou pardos, esse número caía para 71,6%. Com frequência inferior à diária, ou seja, que não tinha abastecimento adequado, né, nos termos do Plan SAB, 7,8% dos brancos. Esse número praticamente era o dobro para pretos ou pardos, 13,5%. E sem acesso à rede geral, a situação se inverte, né? 15% dos pardos, pretos ou pardos, não têm acesso à rede geral, enquanto que 9,4% dos brancos. Os dados também mostraram que, no que diz respeito a uma infraestrutura mais básica possível, que é o banheiro de uso exclusivo de domicílios, cerca de 2,5% da população não tinha essa infraestrutura em 2019. Isso representa cerca de 5,4 milhões de brasileiros sem banheiro de uso exclusivo nos domicílios. Desse total, a grande maioria eram pretos ou pardos, 4,6 milhões de pessoas. Nos domicílios rurais, em comparação aos domicílios urbanos, também há essa precariedade é muito maior. 14,3% das pessoas residentes em áreas rurais não tinham aí banheiro de uso exclusivo do domicílio, enquanto que esse percentual caiu para 0,7% nas áreas urbanas. Já essa tabela, ela mostra a questão do acesso à precariedade, à justiça de serviços, em termos de renda, né? Aquelas 50% da população com os menores rendimentos em 2019, 49,4%, tinha algum tipo de restrição de acesso ao saneamento básico. Esse número caía para 14,1% para aqueles 10% da população com os maiores rendimentos. Ou seja, as pessoas pretas ou pardas, as pessoas residentes em áreas rurais e as pessoas com os menores rendimentos são aquelas que têm maiores ausências ou insuficiência dos serviços de água e esgotamento sanitário. Como conclusões, esse trabalho mostrou que a pobreza vem aumentando no nosso país, vem crescendo no nosso país ao longo dos últimos anos. E não, apesar de não ter sido objeto de análise dos anos de 2020 e 2021, não houveram avanços significativos no acesso ao saneamento básico no período histórico analisado, sendo ainda frequentes situações de ausência ou mesmo insuficiência dos serviços, e a situação mais precária, da coleta e tratamento dos esgotos, como comparado ao abastecimento de água, não só, mas porque também a medida eficaz, por exemplo, de lavar as mãos, ela é praticamente impossível para grande parcela da população que não tem acesso à água em seus domicílios. Entre outros aspectos, como menores condições de renda, de acesso a serviços de saúde, moradias com maiores aglomerações, a exposição ao risco devido à necessidade de trabalho, enfim. Mas o acesso ao saneamento básico também é um fator que contribui para essa maior vulnerabilidade. A carência de serviços também é maior para pessoas pobres, ou seja, mostra que a desigualdade no nosso país, além de profunda, ela é persistente. E também as áreas rurais são aquelas com maiores deficiências, né? Então, sugere-se novas pesquisas complementares, que serão aprofundadas também no meu trabalho de dissertação, para entender como se dá a questão das políticas de saneamento, associadas às políticas de redução de pobreza, e para entender esses desafios de melhoria da universalização dos serviços para as pessoas pretas ou pardas, residentes em áreas rurais e também aquelas em situação de pobreza. Meus agradecimentos sinceros à equipe do Ondas, né, a toda a equipe do Ondas. Eu fui aluno do curso de extensão
primeiro curso de extensão de Direitos Humanos à Água e Saneamento, e eles contribuíram muito para esse trabalho, para a realização desse trabalho, as discussões que foram realizadas, e também tem contribuído muito para o meu projeto de pesquisa de mestrado. Aqui são algumas referências que foram utilizadas no trabalho. Muito bem. Dando sequência, então, só lembrando que o debate vai ser após a apresentação do segundo trabalho. E o segundo trabalho a ser exibido é intitulado As Manobristas da Água na Comunidade da Rocinha, uma questão de gênero e direitos humanos, e é de autoria da Marianina Impalhaço. Marianina está aí, e o Lucas pode já colocar o vídeo dela, do trabalho dela. Recording is on. Olá, com grande satisfação, eu, Marianina Impalhaço, geógrafa e cartógrafa pela UFRJ, mestra pela UERJ e doutora pela UFRJ, membro do corpo docente dos cursos de estricto sensu do Centro Universitário UNINTA, no Ceará, participo e apresento no Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento o trabalho submetido e intitulado As Manobristas da Água na Comunidade da Rocinha, uma questão de gênero e direitos humanos. É um estudo que se apoia conceitualmente nas reflexões de Herrera Flores, buscando a compreensão do direito humano à água como um produto cultural, no conceito polissêmico de território de Milton Santos e nos postulados do ecofeminismo cunhado por Françoise de Bon. O locus é a comunidade da Rocinha e os sujeitos são as manobristas das águas, mulheres moradoras locais. A Rocinha é uma favela localizada no município do Rio de Janeiro, contando com 130 mil habitantes, segundo registros do ano de 2020 da concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica. É uma comunidade de alto risco social que cresce sem nenhuma regularização do terreno pelo poder público e sofre com falta e irregularidade no fornecimento de água, apesar de possuir 6 elevatórias e 3 reservatórios em operação no local. Atualmente, o abastecimento ficou muito prejudicado e irregular decorrente do cancelamento do programa Comunidade Cidade. E isto, apesar dos 3 reservatórios, a empresa abastecedora, a SEDAI, enfatiza que não tem condições de abastecimento para todas as casas de forma regular devido ao crescimento exponencial das moradias e vielas, que dificulta o cálculo do volume no fornecimento. Neste cenário de descaso pelo poder público, surge na comunidade da Rocinha uma experiência sui generis de gestão e distribuição de água na comunidade, que são as manobristas das águas. No último censo domiciliar da Rocinha, foi constatado que 47,4% das famílias são compostas por 6 membros, 62,5% de 1 a 4 filhos, 78% são formados por mulheres, chefes de famílias com mais de um filho, e o sustento de 52% dessas famílias é fruto do trabalho de diaristas ou de lavagem e passagem de roupa. São as mulheres manobristas, mulheres invisíveis, que, na sua condição de invisibilidade, comandam e passam valores ecológicos e sociais para que essa imposição ao seu sustento e sobrevivência em uma comunidade vulnerável com escassez de um recurso fundamental, a dignidade humana, seja viabilizado.
A metodologia parte, como já falamos inicialmente, de Flores, de Santos e de Eboni. E essa opção metodológica foi decorrente do primeiro contato com a questão da nossa percepção do que é ser mulher na Rocinha, o que é essa condição feminina, o que é o feminismo na favela e como a mulher trabalha para o seu sustento e o sustento da sua família. O trabalho está estruturado sob o método materialista dialético. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura. Foram realizados saídas a campos, entrevistas e questionários. O objetivo da investigação é discorrer sobre a participação das mulheres relacionadas ao uso do recurso na questão da água, sua participação na gestão comunitária, que até bem pouco tempo estava distrita aos homens, reconhecendo assim a utilização desse recurso como um direito fundamental à vida com dignidade hidrossanitária. Os sujeitos e os locos da pesquisa são as moradoras do gênero feminino, denominadas manobristas das águas, na comunidade da Rocinha. Foram, no total, 10 mulheres que se predisporam a participar, pois elas atendem a toda a localidade sem qualquer vínculo empregatício com a SEDAI, realizando manobras de forma solidária para que o fornecimento e abastecimento sejam regulares e contínuos. Com relação à coleta e análise dos dados, foram realizados e aplicados um questionário contendo 10 questões, sendo 2 abertas e as demais fechadas, entrevistas como método de coleta que permitiu um relacionamento direto com o grupo estudado, obtendo assim o maior número de informações dos fatos, e todas as questões e suas respostas foram discutidas com um grupo de mulheres e os resultados foram apresentados de forma qualitativa e quantitativa. Pela imposição da pandemia, as saídas a campo foram suspensas em abril de 2019, retomadas em junho de 2021, e foi constatado que desde o final de 2019 perdura a privação da água aos moradores, demonstrando a falta de políticas públicas de qualidade no tocante ao abastecimento. Os moradores têm uma representação negativa da comunidade, e ela é tão evidente que é corroborada pelo IBGE como um aglomerado subnormal. Dessa forma, reforça a visão preconceituosa e discriminatória da área. Em campo, observamos que as condições sanitárias da Rocinha relegam à população local mais vulnerável uma propagação de epidemia, demonstrando um descompasso entre as ações governamentais implementadas nas regiões. As mulheres manobristas relataram nas entrevistas que atuaram intensamente durante a pandemia, formando uma rede de apoio solidário, sendo a única alternativa para a manutenção e distribuição de recursos na comunidade. Nas falas das manobristas, a SEDAI coloca a favela como a última a receber água, mas a cobrança chega em dia todo mês, ressaltando assim que no imaginário do resto da cidade, os pobres não pagam água e assim podem viver sem o recurso. Antes da pandemia, o desabastecimento era uma constante e se agravou com a imposição do distanciamento social, o lockdown, tendo assim a comunidade recorrer à defensoria pública para o abastecimento com carros-pipas. As respostas aos questionários reforçam que a falta de água é uma construção social da crise, quando sinalizam, tanto no questionário quanto nas entrevistas, o abandono do debate sobre a desigualdade no acesso ao recurso. Então, é muito
é uma constante, né? E elas ainda reforçam que a privatização da SEDAI é fruto de uma chantagem que o governo federal vem realizando com o Estado do Rio, o qual depende de sua ajuda financeira para lidar com a crise econômica. É constatado a insegurança hídrica a qual vivem essas pessoas. Isso nos faz questionar por que alguns são possuidores e outros são excluídos do acesso à água potável. Nós, pesquisadores, e também as manobristas, que destacam claramente que a negação ao direito da população local a uma cidade sustentável e ao uso pleno da água reforça que as ações das ecofeministas, mulheres manobristas, promovem a sustentabilidade e a preservação do equilíbrio ambiental da comunidade. Destacamos que a negação plena ou parcial ao acesso da comunidade da Rocinha à água fere frontalmente o artigo 225 da Constituição brasileira. E mais ainda, o risco sanitário a qual a comunidade está exposta nos seus espaços cotidianos deve ser tratado prioritariamente com o desenvolvimento da interface saúde e ambiente, envolvendo a implementação de políticas públicas através de ações interativas entre a promoção de boa qualidade ambiental e a promoção à saúde humana. Concluímos que, sem as obras de ampliação do abastecimento de água pela SEDAI, sem a retomada do programa Comunidade Cidade pelo Estado, a atuação das mulheres manobristas deverão perdurar por longo período. Imperioso um ponto final na invisibilidade dessas mulheres, como produtoras e sujeitos de políticas, cujo dualismo segrega os gêneros com a desconstrução do mito da natureza superior masculina humana perante as demais formas de vida. Os postulados éticos das ecofeministas precisam ser mantidos com firmeza, colocando o ser humano em uma perspectiva não androcênica, mas sim uma relação de igual importância perante todas as formas de vida. As mulheres têm capacidade de se reestruturarem e promover uma revolução ecológica. Destacamos que essa imposição, quase um colapso ambiental iminente, prejudica ainda mais a comunidade, que está em situação de vulnerabilidade, tanto pessoas quanto o meio ambiente geral. Deixo aqui e reforço que a negação ao direito da população local a uma cidade sustentável e ao uso pleno da água reforça que as ações ecofeministas precisam ser valoradas. As mulheres têm nas mãos, principalmente as manobristas das águas da Rocinha, a condição de promover uma revolução e uma mudança, exigindo plenamente os seus direitos. Obrigada. Obrigada. Nós vamos passar, então, para a etapa agora dos debates. Então, eu convido para participar do debate e responder as perguntas as duas autoras, Aline Maria Baldes Custódio e Marianina Impagliazzo. As autoras podem abrir suas câmeras e depois a gente ainda vai ter um tempo para alguma consideração final, desde que seja bem breve, né? Bem, nós temos já algumas questões aqui, mas eu vou aproveitar o meu espaço de moderadora, né, para fazer aqui algumas questões, tá? Então, bom, o primeiro trabalho, o trabalho da Aline, ele faz essa correlação, né, entre os dados de distintas fontes,
com também diferentes recortes, e ele comprova algo que nós já sabemos e estamos discutindo isso já com bastante tempo, e o Ondas nasce muito desse reconhecimento de que o setor de saneamento dificilmente faz por conta própria essa correlação que você faz, né, Aline, que é a correlação entre o déficit de saneamento e a pobreza ou a questão das minorias não atendidas, enfim, dialogando bastante, inclusive, com o trabalho da Marianina nesse sentido. O setor de saneamento, em geral, ele quer trabalhar com planilhas e não quer personalizar o problema, mas a gente sabe que o problema tem raça, né? Tem lugar na cidade, tem renda, tem classe social. É uma questão de classe e inclusive de gênero, né? O seu trabalho também revela isso. Então, queria que você comentasse como esse tipo de pesquisa, ao juntar essas pontas todas que estão soltas, para a gente conseguir ver melhor a situação do saneamento no Brasil, personalizando mais, né? Humanizando mais esse déficit, na verdade, humanizando no sentido de entender quais são os seres humanos afetados, onde eles estão, quem eles são, como isso pode ajudar nos serviços no planejamento dos serviços de saneamento, perdão, uma vez que o setor gosta de trabalhar com planilhas e não com pessoas, né? Com dados, com metros de rede, com estruturas que precisam ser construídas, mas não com lugares. Não sei se eu me fiz clara, né? Não com pessoas, tá? E vou deixar também uma questão para a Marianina, muito interessante esse seu trabalho, Marianina, desse trabalho invisibilizado das mulheres numa comunidade tão importante como a Rocinha, né? Então, o primeiro ponto que me chama a atenção é que 78% do dado que você traz de famílias, de núcleos residenciais, enfim, casas, moradias, são chefiadas por mulheres, né? Ou tem mulheres só como moradoras. 78% é muita coisa, né? Revela várias coisas, a gente podia passar a tarde inteira só falando sobre esse número. Mas o seu trabalho toca numa questão, para mim, muito sensível, que é da invisibilidade do trabalho do cuidado. Ele não é remunerado, e nesse caso em específico, ele é um trabalho que tem uma dimensão para além do cuidado, ele é necessário para o funcionamento de um sistema técnico, né? Então, eu queria que você comentasse essa invisibilidade desse trabalho, que talvez se fosse feito por homens, será que ele seria remunerado? Porque ele é um trabalho técnico? Será que por ser feito por mulheres, e provavelmente elas, cansadas de tanto ter falta d'água, resolveram pregar a técnica nas mãos? Aí por isso a gente não se ocupa de transformar isso num trabalho remunerado? Eu acho muito cruel, né? Esse quadro, assim, todo o quadro é cruel, mas em especial quando a gente entra nos detalhes, nas camadas, a gente vai vendo essa crueldade se reproduzindo. A gente tem mais questões aqui, gente, então vocês tomem nota, antes de começar, de eu passar a palavra para vocês. A primeira pergunta da Ana Maria Silva, eu já respondi, eu acho, viu, Ana, que é para a Marianina, que é se elas recebem alguma ajuda de custo da população, não da empresa de saneamento. Se a população, de alguma forma, reconhece esse trabalho delas e como elas se organizam para dividir o trabalho no dia a dia. Então, acho que você pode juntar isso com a minha questão, Marianina, quando você for comentar, né, sobre trabalho remunerado, não remunerado, que depende de doação e como ele é feito. Eu também fiquei com vontade de querer saber mais sobre esse trabalho. Essa questão foi feita pela Ana Maria Silva. O Montenegro também, do Ondas, manda uma pergunta também para a Marianina, também, na mesma linha. Como as manobristas se articulam no seu trabalho, se elas atuam em equipe, como elas se apropriaram do conhecimento necessário à sua atuação na distribuição da água. E o Wildefonso coloca uma questão aqui para as duas, tá? Para duas meninas, com todo respeito, com a nova configuração do marco regulatório aprovado, deve ser como, né? Está escrito como, mas é como a nova configuração do marco regulatório aprovado, isso afeta diretamente as mulheres,
principalmente as mulheres da região norte. É só um comentário. Então, ele está contando como esse marco regulatório vai acabar. Lógico, né? Não é, se as mulheres são 78% dos territórios onde estão o déficit, né, em geral. No caso da Rocinha, a gente viu aqui. E se o marco regulatório cria mais dificuldades do que facilidades para atendimento dessas situações peculiares, obviamente, isso vai afetar mais as mulheres, né? Então, acho que esse lembrete aqui para o nosso debate. Passo a palavra, então, para a Aline, que foi a primeira a apresentar, e parabéns às duas pelos excelentes trabalhos, viu? Boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim. Primeiro, eu peço desculpas aí pela qualidade do áudio. Eu tive uns problemas, eu tive que gravar várias vezes o vídeo, mas no final ficou dessa forma mesmo, essas falhas aí, mas eu acho que deu para compreender, no geral, do que se tratava. Obrigada, Patrícia, pela pergunta, e vou tentar te responder. Não sei se eu vou te responder, mas vou tentar dar um pouco do que eu penso sobre isso. A nossa sociedade, ela não costuma dar luz a esses problemas. Ultimamente, nós estamos dando luz, as lutas estão dando luz, não vem de cima para baixo, mas vem de baixo para cima. Então, assim, trazer à tona essa questão da pobreza, a questão do racismo, a questão da desigualdade de gênero no acesso, ela faz toda a diferença, no meu entendimento, para a formulação de políticas. Primeiro, porque se você faz uma política, se você planeja uma política que entende que o saneamento é igual para todos, você já está deixando a maioria de fora, porque as formas de acesso, as necessidades, elas são diferentes para as pessoas que moram nas áreas urbanas, são diferentes para as pessoas que moram nas áreas rurais. As necessidades de acesso são diferentes para as mulheres em comparação aos homens. As mulheres têm necessidades de acesso à água e maiores precariedades, a gente sabe disso, do que os homens. Com relação às pessoas negras, né, pretas e pardas, aí eu utilizei no meu trabalho a autodeclaração do IBGE, mas mesmo sabendo que essa autodeclaração ela não é 100% confiável, né, esse dado ele não é 100% confiável, mesmo assim os dados deixam claro que o acesso ele é mais precário, ele é mais ausente a essas populações, que em geral são as populações também que se sobrepõem outras exclusões, são as populações que têm menores acesso à saúde, à educação, à moradia adequada. O trabalho da Marianina deixou isso claro também na questão do gênero. Então, assim, eu penso que dar luz, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de dados, a esses problemas, eles podem nos mostrar, direcionar a políticas mais adequadas, mais adaptadas à realidade. E também, a partir do momento que se inviabiliza esses estratos da sociedade, de uma certa forma você está invisibilizando o problema, né, o nosso problema histórico, né, persistente e profundo de desigualdade no nosso país. Então, por isso que eu acho importante trazer luz a esses dados que a gente sabe empiricamente, né, a gente sabe dessa desigualdade, a gente vivencia, a gente vê nas nossas cidades esse problema, mas que mais pesquisas precisam ser feitas, mais estudos e mais políticas públicas sejam executadas para atender de forma adequada essa população em suas necessidades específicas. Então, não faz sentido, e aí me chamou a atenção, parabenizo até a Marianina, a pergunta que ela fez no trabalho dela, que é por que alguns são possuidores e outros são excluídos, né? Então, se a gente não dá luz a essas desigualdades, essas diferenças, a gente vai achar que todo mundo está bem. Então, se você pega o dado bruto, por exemplo, do SNIS, você vai achar que 85, 89% da população tem acesso à água, mas quem é essa população? Onde ela vive? De que forma ela utiliza? Né? Então, acho que assim, faz toda a diferença e eu espero aprofundar mais essa minha pesquisa, né, complementar, eu estou fazendo isso, como eu falei, é parte do meu trabalho de mestrado, ainda está em desenvolvimento, mas eu espero aprofundar essas questões. Eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso. Acho que sim. Parabéns pelo trabalho, viu? Marianina, agora é com você. Pode ligar o microfone.
Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Ótimo. Bem, eu cheguei às manobristas por um caminho, uma grande tessitura. Primeiro, quando eu fiz um curso da WDN, que é um braço da ONU para empoderamento feminino, né? Eu me preocupei como geógrafa e cartógrafa no sentido do atendimento às mulheres. E depois, dando uma orientação, né, a uma dissertação sobre a questão de cotas e gêneros, né, essa relação, aí eu fui começando a formar esse campo, né? E com a questão do UNINTA no Ceará, em Sobral, né, quando eu fui convidada para o curso do mestrado deles, né, em educação, ensino, saúde, é que eu percebi que a questão do saneamento, né, da questão do abastecimento, é uma questão fundamental, porque nós temos um genocídio silencioso de 5.000 crianças por ano mortas por diarreia. Isso é um dado assim, muito alarmante. E aí chegou a pandemia, eu já estava me interessando com a questão da invisibilidade feminina, né, por causa da questão do WDN, que eu fiz um trabalho sobre a gestão feminina das águas brasileiras, colocando pontos das necessidades de reconhecimento das ações das mulheres, principalmente as quebradoras de coco, né, as catadoras de açaí, as marisqueiras. Aí me falaram que existia um grupo de mulheres na Rocinha responsáveis pelo abastecimento. Aí eu fui em locos como uma boa geógrafa, como uma boa cartógrafa, e revitalizei toda a questão, sempre deixo bem claro, né? Eu sou assim, uma formadora de raiz, né? Então, a pesquisa, né, parte de uma opção metodológica materialista histórica, né? De estar em campo, vendo os fatos, constatando e trabalhando em locos com essas mulheres, né? Com os sujeitos, as pessoas que realmente criam os fatos e sustentam os fatos. Comecei a levantar toda uma literatura, todo um trabalho, e realmente é surpreendente como aquilo não é uma comunidade, aquilo é uma cidade. Quem é do Rio de Janeiro sabe que passar pela Rocinha são momentos cruciais. Viver na Rocinha é outra questão muito séria. E aí, quando eu soube dessas mulheres, comecei a pesquisar, fui a campo, conversar. Essas mulheres é que mantêm, né, a condição de abastecimento para que elas possam sobreviver. Porque esse número é alarmante de mulheres que são responsáveis, que chefiam a casa e trabalham necessitando do recurso, lavando roupa. Eu nem acreditava que ainda existiam lavadeiras, gente, porque eu moro na Barra, sabe? Eu tenho uma vida, então não existe. Assim, gente, ainda existem lavadeiras, né? Faxineiras. E quando eu vi as mulheres atravessando aquele viaduto que corta, quando a gente sai do túnel Zuzu Anjo, aquelas mulheres carregando aquelas latas na cabeça, aquilo é surreal, gente. Parece que o tempo parou. Década de 50, 60, que as mulheres subiam o morro com lata d'água na cabeça. Então, estamos em 2021 e ainda nós, mulheres, temos que sofrer essa questão para sobreviver e dar manutenção às nossas famílias, né? Elas não recebem elas não são reconhecidas pela SEDAI, não recebem nenhum recurso, nenhum provento, e, de uma forma solidária, pegaram para si o problema e foram à luta. Ah, não tem água? Por que não tem água? Se tem tantos reservatórios, se tem elevadores. Então, vamos à luta para resolver isso. Aprenderam com um homem lá, que era o único homem responsável para distribuir água. Então, você pode imaginar o poder que este homem tem, né? Mas elas simplesmente baniram, tomaram conta para si, e a Rocinha, no período do período 2020, até houve um erro, né? Porque
A pesquisa começou no final de 2019, então os trabalhos de campo se iniciaram, mas em 2020, com a pandemia e lockdown, nós paramos, né? E retomamos esse ano. E eu falei assim, eu acho que é um trabalho bem assim, que encaixa bem para esse congresso do ONGA, né? E eu estou muito feliz e quero desse trabalho criar uma linha de pesquisa, né, no estricto senso do NINTA, tendo como base aqui o Rio de Janeiro, que quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem, quando passa de helicóptero ou avião, o que é o Rio de Janeiro, né? É um punhado de terra cercado de cocô para tudo que é lado. Então, realmente, Moscatelli fala muito bem isso, né? É muito sério, né? A questão do emissário submarino, a questão do abastecimento, é uma questão muito grave, né? E tem uma outra pergunta, né? Eu respondi tudo que você me fez. Eu acho que a minha pergunta que era sobre a invisibilidade do ponto de vista financeiro. Por que ele não é remunerado? Não é remunerado porque a SEDAI desconsidera. Agora, então, ela é privatizada, mas serão outros caminhos, né? Porque se ela... Agora, a gente não sabe como vai ser essa dinâmica nessa nova gestão. Eles estiveram no local, falaram que a necessidade de um censo... a desculpa é sempre essa. Cresce muito e a gente não tem um censo confiável, e o número e não dá condição, a gente não tem nem condição de avaliar e dimensionar se essas elevatórias e esses reservatórios dão conta do abastecimento. É porque eles não querem, né? Porque eu falei assim, a gente chama os engenheiros sem fronteiras, a gente chama os geógrafos, os cartógrafos, a gente mapeia, faz o referente, nem que seja uma base inicial para que os seus técnicos tenham continuidade. Mas é muito claro, Patrícia, que não existe uma vontade política da empresa, muito menos do Estado, e totalmente esquecido pela prefeitura. É uma área que tem um número de votos monstro, né? 130 mil pessoas, mas não tem o cuidado, né? Eu fico muito incomodada, porque eu moro num local onde eu tenho acesso, muitas vezes desperdício, né? E tenho que sair do meu aconchego, acomodada, para viver uma experiência muito assim, que fere demais a dignidade humana, né? É isso. Isso aí. Bem, parabéns pelos trabalhos de novo. E convido vocês a permanecerem, porque agora, deixa eu ver se a gente tem tempo para o intervalo, se a gente não estourou o nosso tempo. Patrícia, Oi? Fazer uma complementação? Sim, por favor. Em relação à invisibilidade também, é importante destacar que os próprios dados oficiais que eu trabalhei, eles são de certa forma, precários, porque muitos dos dados mostram, por exemplo, a realidade dos indígenas. Você não tem, dentro do IBGE, essa questão do povo classificado como indígena e amarelo. Então, assim, a gente sabe de toda a precariedade, mas mesmo as bases oficiais não nos permitem trazer à luz esses problemas de forma mais profunda. Então, também a gente encontra esse desafio dentro das próprias bases oficiais, né? Também, Aline, é uma construção social de mascaramento de uma realidade, né? Exatamente. O que os números escondem, né? Isso. Então, bom, muito obrigada a vocês. E agora a gente vai passar para o nosso ponto seguinte aqui do nosso evento aqui, da nossa sessão, que é uma sessão híbrida, né? Não é uma sessão tão tradicional assim, ela tem outros momentos que não só das apresentações dos trabalhos acadêmicos. Então, agora nós vamos ter o prazer de apresentar a primeira manifestação cultural, intitulada Ifá, Euá e os Ibedis, a história contada por Maria Célia Nunes. Maria Célia está aí?
Talvez, Lucas, ela esteja como participante, não como palestrante. Eu conferi aqui, Patrícia, mas ela não está aqui presente na sala, não, tá bom? E esse vídeo, salvo engano, era para todas as salas. Passando esse mesmo Tá. vídeo, então não sei se talvez ela esteja em alguma outra sala, tá bom? Então solta o vídeo aí pra gente. Boa noite, gente. Eu sou Maria Célia Nunes, professora aposentada e contadora de histórias. Aprendi com os griots africanos a importância da palavra através da narração das histórias. E através das histórias eu procuro valorizar a nossa ancestralidade, das nossas comunidades originárias, das nossas comunidades tradicionais, das nossas matrizes africanas. Eu espero que vocês possam apreciar as histórias. Muito obrigada. O vento me trouxe a história. O passarinho ativou minha memória. De África veio a ancestral palavra colhida de uma boa lavra. Da tradição do povo iorubá chegou a história que agora vou lhes contar. Muitos anos, em um povoado lá da África, vivia um adivinho chamado Ifá. Ele tinha 16 búzios mágicos e com eles lia a sorte das pessoas e ajudava a resolver os seus problemas de toda a ordem, até mesmo os males de amor. Mas o que Ifá mais gostava mesmo era de defender as pessoas da morte. Quando ele percebia que a morte rondava alguém, ele tratava logo de avisar a pessoa e ainda lhe ensinava as artimanhas para livrar-se dela. E com isso, ele adquiriu fama e respeito de todos ali na região. Mas, é claro, a morte não se conformava com isso e decide eliminar o Ifá, que a impedia de realizar os seus propósitos. Inicia, então, uma perseguição implacável ao adivinho. Aonde ele fosse, lá estava a morte, correndo em seu encalço. Certo dia, Ifá, desesperadamente correndo da morte que o perseguia, chegou num lugar assim descampado, com uma mata no fundo, um riacho de águas claras, cristalinas e rasas. E à beira do riacho, uma bela mulher. Ifá chegou desesperado, aterrorizado. Mulher, me ajude, a morte me persegue. A mulher, que se chamava Euá, logo reconheceu o famoso adivinho. Euá era uma mulher de rara beleza. Uma pele macia, aveludada, da cor da noite. Olhos negros, grandes e expressivos como duas jabuticabas. Dentes brancos e perfeitos, de fazer inveja a qualquer pérola verdadeira. Euá era também uma mulher misteriosa.
As pessoas na sua aldeia diziam que ela guardava muitos segredos. Mas Euá era também uma mulher ousada e corajosa. E quando Ifá lhe pediu socorro, na mesma hora ela levantou a saia e mandou que Ifá se escondesse lá debaixo. Ele não se fez de rogado, se enfiou debaixo das pernas de Euá. Ela abaixou a saia e continuou ali, lavando roupas e cantarolando, como se nada de anormal tivesse acontecido. Passados alguns instantes, ela começou a sentir um fedor, mas um fedor tão grande de carniça. Deu de cara com a morte ali à sua frente. A criatura mais repugnante que ela já tinha visto em toda a sua vida. Uma pele descorada, escamosa e flácida, olhos embaçados e esbugalhados. Na boca, nenhum dente. E o tempo todo, observando Euá, ela ficava assim, ó. E acumulando aqui, nos cantos da boca, uma baba esverdeada, gosmenta. E de vez em quando ela fazia... Euá tremia dos pés à cabeça, o coração aos pinotes, e o pior, ela sentia que Ifá se mexia desesperadamente debaixo das suas saias. Uma espécie de corrente elétrica lhe subia queimando as entranhas. Mas, procurando manter uma calma que ela definitivamente não sentia, ela respondeu quando a morte lhe perguntou: "Você viu? Adam viu um velho enxerido e inútil, tá certo aqui?" Vice senhora, ele passou correndo por aqui e se embrenhou naquela mata, mas isso aí já faz umas 2 horas. Nessas alturas já deve ter atravessado uns 2 ou 3 riachos. É hoje que eu pego e que eu acabo com aquele velho enxerido. E deu a volta e saiu, mancando e levando com ela aquela fedentina de carniça e uma nuvem de moscas que girava em torno de sua macabra e grotesca figura. Euá esperou que ela desaparecesse em meio à mata, levantou a saia e libertou Ifá, que saiu de lá de baixo, tomando fôlego, se abanando, mas tranquilo, relaxado. Ele agradeceu muito àquela mulher e lhe perguntou se ela tinha algum desejo na vida. E ela lhe respondeu que o seu maior desejo era ser mãe. Ifá cravou seu olhar penetrante bem no fundo dos olhos de Euá e sentenciou: "Você será." Lhe presenteou com um punhadinho de búzios, despediu-se e foi-se embora. Nunca mais se
se viram na vida. Passados 9 meses, Euá deu à luz a 2 lindos ibejis, Taió e Caiandê, gêmeos absolutamente idênticos. E as crianças cresciam alegres, saudáveis, traquinas como todas as demais crianças, enchendo de alegria a vida até então solitária e monótona de Euá. E todas as vezes que ela andava com as crianças pelas ruas do povoado, as pessoas paravam, olhavam atentamente, observavam aquelas crianças e depois perguntavam umas às outras, a boca pequena: vocês não acham que esses meninos de Euá são a cara do Ifá, o adivinho? Mas ninguém nunca teve resposta para essa questão. Esse era mais um dos grandes segredos de Euá. E todas as vezes que Euá saía, estava sempre acompanhada dos seus ibejis. Certo dia, eles foram à mata buscar lenha. E já estava lá no meio da manhã e já tinha organizado um grande feixe de gravetos e galhos secos, quando as crianças reclamaram que estavam com sede e com fome. Euá pegou uma tira grossa de tecido, prendeu um feixe de lenha às costas, deu a mão às crianças e lhes disse: vamos agora para casa e eu vou lhes preparar um delicioso assado de inhame. Taió foi logo dizendo: mãe, com muito milho. Caiandê disse: mãe, com bastante feijão. E eles riram felizes. Só que toda essa felicidade e descontração foi substituída por muita apreensão, angústia e medo, quando eles descobriram que estavam perdidos na mata. Entravam por uma trilha, viravam, saíam por outra e não encontravam o caminho de volta. As crianças já choravam de sede. E nesse caminho, nem um riacho, nem sequer um olho d'água. E quanto mais andavam, mais a sede e a fome apertavam. Euá sabia que se a sede das crianças não fosse saciada, elas não sobreviveriam. Desesperada, ela olhou para o céu para ver se via algum indício de chuva. Nada, sequer uma nuvem. Euá então sentou-se na mata, com as pernas estendidas e os braços abertos, amparando de cada lado um dos filhos. Vocês sabem, uma mãe não desiste nunca. Euá, reunindo as últimas e poucas energias que tinha, implorou a Olorum, o Ser Supremo, Criador do universo, dos seres e de todos os orixás, que fizesse qualquer coisa, mas não deixasse suas crianças morrerem de sede. E Olorum se compadeceu da dor daquela mãe. Daí em instantes, as pernas e os braços de Euá começaram a liquecer. E aos poucos todo o seu corpo se transformou em água, como se fosse uma fonte.
que brotava da terra, uma água fresca, pura, cristalina, que saciou a sede das crianças, salvando-lhes a vida. Mas a fonte continuou a jorrar e a água escorria pela mata, caminhando, procurando um percurso próprio, transformando-se em um rio. E esse rio corre hoje em África e é chamado de Rio Euá. Segundo a tradição do povo Iorubá, Olorum transformou a bela, a misteriosa, a mãe Euá em orixá, a orixá dos rios e das fontes. Nossa, que lindo, gente, adorei. Um presente mesmo. Seguindo o nosso roteiro aqui, agora, depois dessa manifestação cultural, nós teríamos um intervalo até às 3h10. Porém, nós estamos atrasados, então já passou o horário do intervalo. Então, minha proposta é a gente ir na sequência para o relato da luta contra a privatização da Corsan, de autoria de Arilson Wunsch, do Sindiágua do Rio Grande do Sul. Os participantes também podem encaminhar perguntas durante o relato do Arilson, que vai ser apresentado em vídeo também, usando essa função do Q&A, que aparece na barra inferior da tela do Zoom, tá bem? E aproveito para ver com o Lucas se o Arilton está presente como participante, porque ele tem de estar no status de palestrante para ter acesso ao áudio e ao vídeo durante o momento do debate, tá bem? Sim, Patrícia, já acabei de incluir ele aqui como palestrante. Ótimo. Então, pode agora liberar o vídeo do relato. Salve amigos, amigas, trabalhadores, trabalhadoras do saneamento, militantes do saneamento público desse país. Nós estamos aqui desde o Rio Grande do Sul para conversar com vocês um pouco, falar sobre esse histórico e essa luta grandiosa que está sendo travada aqui no estado contra a privatização da Corsan, mas principalmente contra a privatização da água no estado do Rio Grande do Sul. Trazer para vocês um pouco do que nós estamos passando, lembrando, daria para começar desde a Lei 14.026, desde os projetos, as medidas provisórias, mas isso vamos deixar de lado para focar no que aconteceu aqui no estado a partir do dia 18 de março deste ano de 2021, quando o governador Eduardo Leite, lá numa live, ao meio-dia daquele dia, ele anunciou a privatização da companhia estadual, um dia após o presidente Bolsonaro ter sancionado o Congresso ter recebeu ou aprovou os vetos do presidente Bolsonaro à Lei 14.026, principalmente na questão do que diz aos contratos de programa. Então vamos lá. O que aconteceu naquele dia? O governador Eduardo Leite, dizendo que não poderia cumprir os contratos de programa, ele simplesmente disse: olha, eu vou privatizar a companhia porque nós não temos mais dinheiro para fazer o saneamento do estado do Rio Grande do Sul, as metas agora são muito grandes e o estado não tem poder, o que era uma mentira. Aliás, a grandiosa mentira do governador Eduardo Leite naquele dia, porque nós comprovamos na sequência do período aí que a Corsan tem sim condições de cumprir o marco regulatório e tem todas as condições de chegar em 2033 com o saneamento aqui no estado do Rio Grande do Sul universalizados. Bom, a partir daí, nossa entidade, o Sindiágua, ela teve que fazer uma incursão, fazer um grande
ajuntamento de associações, essas que atuam dentro da Corsã, de sindicatos, também com a sociedade civil organizada, para nos organizarmos e enfrentar essa batalha. Sabíamos, desde a eleição do governo Eduardo Leite, que alguma coisa viria para a Corsã nesse período. Mas devido à promessa de campanha dele, nós até entendíamos que haveria uma abertura de capital, mas não uma privatização total. Aliás, nós sempre soubemos que seria alguma coisa catastrófica. Mas muitos entendiam que o governador Eduardo Leite, ao falar que não privatizaria a Corsã, teria um pingo de verdade naquilo tudo. A gente sabia que não tinha, que ele mentiu lá também. Então, qual era o primeiro ato do governador? É a retirada da trava que tinha na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que era, para privatizar a companhia, teria que passar por plebiscito. Então, a partir daquele dia, do dia 18 de março, no dia seguinte, já entra a tramitação, um projeto, uma PEC, que retirava a obrigatoriedade do plebiscito. E nós, dos movimentos organizados, o que fizemos? Nós reunimos no mesmo dia e traçamos algumas estratégias. Entre elas, tentar derrubar esta PEC, que nós lutamos durante todo o período, desde o dia 18 de março até o dia 27 de abril, 26 de abril, quando foi votado o primeiro turno da PEC. Nós lutamos, reunimos com deputados, com vereadores, pegamos várias moções de repúdio a essa intenção do governador, e várias câmaras do Estado do Rio Grande do Sul fizeram essa moção, mas a Assembleia deu de ombros para isso, virou as costas para os prefeitos e vereadores e aprovou em primeiro turno para vocês terem uma ideia, de 55 votos que o governador que tem na Assembleia Legislativa, o governador tem 40. Mas mesmo assim foi difícil para ele, e ele conseguiu ali numa manobra do presidente da casa, ele conseguiu os 34 votos, ou seja, ele precisava de 33 votos, mas ele conseguiu 34 votos. Então nós, como entidade, novamente nos reunimos e dissemos, bom, aqui na Assembleia Legislativa do Estado nós não vamos vencer a batalha. Vamos continuar, sim, pressionando os deputados, vamos continuar conversando com eles, levando a verdade, mas nós temos que mudar um pouco a estratégia. Até que tem uma coisa muito séria aqui no Estado do Rio Grande do Sul, uma coisa bastante importante que está segurando a privatização até nesse momento, que é o contrato de programa, que ele prevê lá na cláusula de rescisão contratual, tem lá um item que diz assim: se a Corsã deixar de pertencer à administração indireta do Estado, ou o Estado deixar de ser o controlador majoritário da Corsã, ou seja, se tiver mais ações, o município fica livre do contrato de programa. Esta é uma causa de rompimento, e quem dará a causa seria o Estado, e aí o município fica bem na parada. Então, isso nós trabalhamos junto aos municípios. Voltando agora ao plebiscito, nessa história, nós perdemos o segundo turno. Aliás, era mais fácil o governo aumentar, como aumentou um voto, do que nós tirarmos 2 votos do governo, porque ali tem dinheiro. E invariavelmente 80% dos deputados que votaram favoráveis ao governo anunciaram nas suas redes sociais muitas obras nas regiões onde os deputados atuam, onde eles precisam de voto para quê? Para fazer sua reeleição. Então, tirar da barreira da PEC, onde ele precisa do plebiscito, que é uma PEC, a Constituição do Estado, que ele precisava de 33 votos, ele conseguiu 35. Para fazer a lei da privatização seria muito mais fácil, porque ele só precisava de 28 votos. Então, na sequência da retirada do plebiscito, ele entrou com o projeto 211, que era o projeto da privatização da Corsã. E a partir daí travou-se uma batalha junto às prefeituras, junto aos deputados ainda, mas nós sabíamos que lá não ganharíamos. E tanto é que o governo, em turno único, daí como é uma lei somente, ele fez 33 votos e emplacou o projeto 211, que virou a lei 15.708, que aí sim, a partir da 15.708, aí estava claro a privatização da Corsã, e aí vem aquela benesse, ele oferta 10% das ações da Corsã para os municípios. Mas não é para o município ficar com esse 10%, é simplesmente para o município receber 10%
mas vender para o acionista que comprar. Ele não vai ficar com 10%, o município não vai ter essa prerrogativa, ele vai ganhar um valor dos 10% das ações. Então é outro engodo aos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E aí, como eu já disse antes, nós começamos a fazer uma atuação muito grande nos municípios. Desde lá, dia 27 de abril deste ano, até o dia de hoje. Até o dia de hoje nós vamos continuar até que essa batalha seja definitivamente encerrada e com a nossa vitória. O que é que nós começamos a falar com os prefeitos? Primeiro, os malefícios da privatização. Esses que todos nós já conhecemos. Isso é importante que se diga, é importante que a sociedade saiba que a privatização ela não traz benefícios, ela só traz coisas ruins, principalmente quando se trata de água, de vida e saúde, que é o saneamento básico no nosso país. Ele não pode sair da lógica da saúde para a lógica da mercadoria. Isso nós trabalhamos fortemente. E aí a Corsan, para conseguir privatizar, ela teria que ofertar um aditivo contratual. E a partir do momento que o primeiro aditivo contratual foi enviado para o interior do estado, para os municípios onde a Corsan tem concessão, que são 307 municípios que têm contrato de programa, a Corsan atua em 317 municípios, mas ela só tem contrato ativo em 307, então nesses 307 a Corsan foi obrigada a mandar um aditivo. E esses municípios o que fizeram? Alguns vazaram o aditivo para nós, ou nos enviaram, coisa e tal. E importante que a Corsan, para que nós não ficássemos sabendo na época, a Corsan enviou em caráter confidencial e restrito, ou seja, um contrato que muda a vida das pessoas, ela mandou em regime de confidencialidade para o município e dizendo que não precisava passar em Câmara de Vereadores. Então, quando nós soubemos desse aditivo contratual, o que é que nós fizemos? Além dos malefícios da privatização que nós estávamos trabalhando, nós começamos a explicar o aditivo contratual aos municípios. E aí, ali já deixa muito claro para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul o que é o aditivo. Primeiro, você tem mais 40 anos de contrato, o que a lei 14.026 veda. Não pode fazer uma prorrogação de contrato de programa, e a Corsan está colocando. Segunda coisa, lógico, os 10% das ações, né, para o município, desde que ele assine até o dia 16 de dezembro. Dia 16 de dezembro é o dia que termina o benefício dos 10%. Então, até ali teria que terminar. Além do mais, aí que vem a situação. É aumento de tarifa, que a Corsan está propondo no aditivo contratual. A Corsan está propondo, a partir de 2028, uma tarifa variável para os municípios. Segue a mesma tarifa, mas se o município tiver algum tipo de obra, o próprio município, dentro da própria caixinha do município, terá que sair o pagamento desta obra. Hoje eu opero com subsídio cruzado, isso é o fim do subsídio cruzado, e logicamente permite esse contrato, está lá assinado, que o prefeito que assina, permite que, se trocar o controle acionário, automaticamente o município assume, a empresa privada pode assumir lá, e o município faz essa transição do público para o privado. Uma outra coisa importante que nós estamos fazendo, além das explicações, é uma atuação grande em mídia, mostrando para a população gaúcha o que é a privatização. E também, especialmente, essa batalha política dificilmente se ganha, mas a batalha jurídica ela é muito forte. Nós temos ações do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, enfim, todas as ações possíveis nós também estamos entrando, e aí a gente convoca os jurídicos e todos os sindicatos para analisar o contrato atual do programa com as novas modalidades e entrar e fazer também essa disputa jurídica, porque quanto mais a justiça se interessar, mais o mercado financeiro se desinteressa. Então nós também temos que lutar em cima disso aí. E principalmente o engajamento dos nossos trabalhadores da Corsan. Durante
esse período todo nós tivemos duas grandes manifestações, uma abaixo de muita chuva, onde a categoria saiu mesmo com chuva e mesmo com frio, porque foi no inverno gaúcho. Você sabe que o inverno gaúcho ele não é brincadeira. E a outra foi uma das maiores manifestações da história no dia da votação do projeto de lei 211, onde a categoria demonstrou a sua força. E o engajamento lá no interior mesmo, onde a categoria está em cima dos seus vereadores, em cima dos prefeitos, porque prefeito e vereador está no dia a dia da comunidade. Deputado está na capital do estado e, se precisar, ele bloqueia a Assembleia Legislativa com a polícia militar, com policiais, com seguranças, e a gente não chega dele. Mas no prefeito e vereador nós estamos lá no dia a dia. Então, deixar para vocês esse relato que nós estamos enfrentando uma batalha muito dura, mas a batalha política nos locais está sendo de razoável para muito boa, entendeu? É longe, mas é de razoável para muito boa. Muitos municípios disseram que não vão assinar, municípios grandes, que é importante, mas também a batalha jurídica, esta é fundamental para que a gente transforme esse processo numa grande insegurança jurídica também e o mercado financeiro não se interesse. Um grande abraço e estamos juntos nessa luta contra a privatização da água no nosso país. Muito bem, já vejo que o Arilson já está aqui presente. Boa tarde, Arilson. Lembrando aos participantes aqui que nos acompanham que vocês podem trazer questões para o Arilson aqui nesse íconezinho Q&A que fica no canto direito aí da tela, da parte de baixo da tela de vocês. Não pelo bate-papo, não pelo chat, tá bom? Porque pelo chat se perde com comentários e tudo mais. Então, a gente tem essa outra ferramenta aí para as questões. Arilson, ouvindo o seu relato, percebo que tem uma batalha jurídica, uma batalha política, mas a gente vive um momento que não é de hoje, né, no país, de um encantamento, digamos assim, com essa ideologia da privatização dos serviços públicos. Isso está na boca do povo, inclusive, das pessoas que vão ser as mais prejudicadas, né, por esse tipo de mudança tão drástica no país. E aí eu que trabalho com habitação, com favela, e como você fala no seu relato, né, na porta do município, na porta do prefeito, que a população vai bater para resolver os problemas. A minha sensação é que, bom, tem algumas previsões aí que esse marco legal não vai parar em pé, né? Porque ele é mais furado que um queijo suíço, então ele não tem mesmo uma sustentação nem que passe para o mercado de segurança jurídica e nem que resolva de fato concretamente os problemas, né? Mas se o Estado está tirando seu time de campo da questão do saneamento, se o governo federal resolveu que também não é com ele a questão do planejamento do setor, você acha que a gente está caminhando para uma municipalização do serviço de saneamento? Como que você vê esse dia seguinte? Eu sei que você queria falar dessa luta, dessa disputa, mas é que essa é a minha dúvida, porque eu acho que vocês também, né, a gente trabalha com cenários possíveis, né? Esse é um cenário real, levando em conta que os municípios estão vivendo uma crise fiscal muito grande. Quer dizer, se a gente tivesse como país querendo aplicar o Estatuto da Cidade e tudo que ele dispõe no sentido de que é o município quem deve fazer o seu planejamento territorial e de gestão urbana, a gente estaria nesse momento prevendo talvez, se o governo do estado não quer mais ficar a cargo da gestão do saneamento, ele paulatinamente deveria estar preocupado em passar para os municípios. Mas não, a gente sabe que isso é uma grande jogada de negócio, privatizar vai encher o bolso de muita gente, né? Então, você acha que esse seria um caminho de luta, de resistência, se a gente perder todas nessas frentes que vocês estão atuando? Boa tarde, Patrícia, é uma honra estar com vocês, boa tarde a todos e todas. Veja bem, a luta não é fácil contra a privatização, tá? Então, a municipalização, para alguns municípios já falam em municipalização, né? Principalmente municípios que se sustentam, que param de pé,
que consegue fazer o saneamento de forma sozinha. Só que a Lei 14.026, também é danosa para a municipalização. Ela não permite que se busque incentivo, dinheiro para fazer saneamento. Então, você tem que prever lá no teu plano municipal de saneamento a entrega da concessão. E hoje nós estamos vivendo uma crise moral, onde os prefeitos e prefeitas não estão nem aí com a questão para quem vão entregar a água. E aí vem a maioria dos municípios que olham para o valor de outorga que o governo do estado está passando, e ele é pífio, ele é de 0,1% a 0,2%. Esses 10% que eu falei aí das ações, isso é um engodo para o município. Digamos assim, passar perna no município para ganhar de graça a concessão, certo? E nós fizemos um estudo aqui também. Eu sei que isso talvez vá depor contra nós nesse primeiro momento, mas nesse primeiro momento nós temos uma batalha pela frente. Fazer com que os municípios não assinem esse aditivo contratual que permite a privatização, que entrega por mais 40 anos para a iniciativa privada os contratos de programa. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo nas 40 maiores cidades, estamos terminando nas outras, o que vale o contrato de programa e qual seria a outorga a partir de 1% a 5% que o município teria direito. E hoje até publicamos no maior jornal do estado, e segunda-feira vai no outro jornal, que é o segundo maior do estado, que vai atingir todas as pessoas. Sei que isso talvez seja ruim lá na frente, mas nesse momento nós temos que esclarecer os prefeitos que este valor que o governador está oferecendo, miséria para os prefeitos. Tem prefeito que assinou o aditivo contratual por 6, 7 milhões em obras para o município, quando, na verdade, a outorga dele a 2% daria em torno de 70 milhões. E aí que a gente diz, olha, está assinando por 10% do valor que ele deveria ganhar, ou seja, 0,1 ao invés de o total dessa situação. Nós estamos entregando isso para os municípios. E isso, logo adiante, ali, o município vai crescer o olho, porque todo prefeito quer reeleição. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está dizendo faz alguns dias, alguns meses, que aqui não é a questão da Corsã não ter dinheiro para fazer o saneamento da companhia estadual, e sim o desejo político de entregar o saneamento. Porque o dinheiro que o governo está oferecendo, mesmo sendo um valor baixo, o dinheiro que ele está oferecendo, se usasse para saneamento, ele vai passar de bilhão comprando o prefeito. A bem da verdade é isso, comprando o prefeito. E aí, se ele usasse isso no saneamento, nós sairíamos para um outro patamar de saneamento do estado do Rio Grande do Sul. Tem programas dentro da Corsã prontos para universalização do saneamento. E eles não estão usando exatamente para justificar a privatização. Nossa gestão da empresa, ela em 2 anos, 11 meses e 10 dias, hoje, dia 10 de dezembro, ela fez 5 projetos de esgotamento sanitário para o estado. Veja bem que absurdo, uma companhia que depende de projetos. Só no último ano do governo passado, em 1 ano, o governo botou 40 projetos para a rua, entre licitação, obras em andamento, obras entregues, foram 40 projetos em 1 ano. E agora nós estamos nesse desastre da questão de saneamento aqui no estado. Vai ser difícil segurar, sim, porque eles querem fazer tudo, e a batalha jurídica ela vai ser muito mais importante que a política, porque a política tem dinheiro envolvido. A jurídica a gente sabe do jeito que está. Não vai ser aqui no estado, vai ser lá para cima, né? Mas a jurídica é que talvez a gente ganhe. Inclusive, dentro da CVM, da B3, onde a Corsã ontem já pediu para entrar, tem certas regras que a Corsã não cumpriu. E isto vai ser motivo logo ali de problemas para eles. Problemas para eles. Nós já estamos entrando. E tem uma outra coisa que o governo disse: se nós vamos privatizar, nós vamos dissolver a Corsã. Ora, como se os municípios, aqueles 307 contratos ativos, fossem simplesmente desaparecer. É um absurdo. É ameaça em cima de ameaça. E para o desespero deles, para ver que não está bem aqui, Patrícia, para o desespero do governador, não está. Nós estamos vencendo a batalha lá no campo no interior do estado. Ele teve que entrar em campo ontem fez vídeos e está entrando pesado, muito pesado na questão
financeira, de obras, trocando água por asfalto, pintura de escola ou construção de escola, que o próprio governador teve que entrar em campo. Então, a princípio, nós estamos bem nessa parada. Para conhecimento aí dos 307 municípios, apenas 11 assinaram o aditivo contratual. Essa era a minha dúvida também. Isso, só 11 até agora, né? E metade são municípios muito pequenos, de pequenos a muito pequenos, e a outra metade, 5 ou 6 aí, dos 5, acho que são 5 que são municípios que se sustentariam por conta. Só que todos eles ou são do PSDB ou são da base do governo. Então, aproveitar essa sua deixa aí, porque tem várias questões aqui que acho que você vai poder aprofundar isso, então. Bem, vou ler aqui para você, tá? A primeira questão é do Arilson, do Alex, ele diz: Arilson, parabéns pela exposição e mais ainda pelo empenho de vocês na luta pelo saneamento básico público no Rio Grande do Sul. Gostaria de perguntar, você vê outro caminho para combater todo esse movimento privatista que não o voto em 2022? E aí, já colo aqui na questão do Amaury Polak para você também. Arilson, qual a avaliação do movimento contra a privatização da Corsan em face da derrota do Eduardo Leite para a indicação tucana à presidência? Quais são as perspectivas para o saneamento gaúcho, dado o cenário pré-eleitoral de 2022? E além desse, acho que você podia responder essas duas, depois eu passo para a questão da Aline, que muda um pouquinho o tema. Tá, vamos lá. Primeira coisa que qualquer eleito sério ano que vem, eu espero que seja do nosso campo, né? Eu já tenho meu nome, né? Eu acho que todos aqui têm um nome de quem a gente quer que se eleja ano que vem, vai ter que fazer uma alteração profunda na política de saneamento do país, voltar, pelo menos, a pensar em saneamento de forma séria, não do jeito que está acontecendo aqui. E não tem nada como mudar, não há mudança sem nós mudarmos o cenário, o comando do país, em primeiro lugar, segundo lugar, do legislativo, tanto federal quanto nos estados, e aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, a questão do cenário político aqui tem que mudar a linha que leva o Estado, porque aqui, infelizmente, aqui nós temos a disputa muito, ou tu é vermelho ou é azul, ou é Maragato é Chimango, ou é PT, ou é PSDB, a direita, a esquerda. Aqui, o meio termo, ele é meio complicado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que trazer gente, no mínimo, do centro para a esquerda, para nós dar uma freada nisso aí. Senão, mais um governo de direita não segura a Corsan, não segura as empresas públicas nenhuma, e não vai segurar o Banrisul, que é o banco público aqui. Então, nós temos que, sim, a partir do voto em 22, mudar o cenário político. A questão da derrota do Eduardo Leite nas prévias, para nós, ela deu um alívio, mas não um alívio muito grande. Primeiro, porque se ele vencesse, seria muito pior. E aí, como ele é presidenciável, todos os deputados da base, eles já colariam nele, os vereadores, olha, o cara pode ganhar, daqui a pouco vira o ministro, o cara da PGE, daqui a pouco vira um assessor jurídico, daqui a pouco até disputa no STF, no TJ, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, como ele perdeu essa situação, isso meio que fragilizou ele. Só que agora tem uma outra parte, que é o seguinte: ele tem que acertar com os amigos dele, com os parceiros dele, a entrega do saneamento. Então, a entrega do saneamento, o que ele puder entregar. E aqui a gente diz nas nossas, e eu não tenho receio nenhum de dizer, se o Eduardo Leite precisar vender a mãe para se dar bem, ele vai fazer. Ele vai fazer tudo. Essa turma que está ali, eles vão fazer de tudo para esculhambar e para se dar bem, porque dia 31 de dezembro do ano que vem, todos eles vão ao aeroporto Salgado Filho e cada um segue o seu destino. O nosso presidente da Corsan, ele mora em São Paulo e ele não está nem aí com o Rio Grande do Sul. Ele não está nem aí com o Estado. A única coisa que ele diz é o seguinte, que a Corsan é uma grande business, esse negócio, é um grande negócio para ele. Ele quer aqui fazer negócio com a água. E isso é o que a gente está distribuindo na sociedade e tentando travar, né, nesse momento. Arilson, acabei de receber um recadinho aqui da Cristina, que a gente precisa terminar essa sessão até 15 para as 4, impreterivelmente.
Então, eu vou passar a última questão para você e vou pedir para você responder de forma mais concisa para a gente poder encerrar no tempo, tá? Isso porque tem uma outra sessão às 16 e o Lucas, o nosso técnico, está nessa sessão também, então ele não pode estar nas duas ao mesmo tempo. Perfeito. A questão da Aline é a seguinte, Aline Maria. Força na luta, Arilson. Como você avalia a percepção da população a respeito desse problema, sobre o conhecimento do cidadão acerca das consequências da privatização? E como vocês têm mobilizado para engajar a população na luta contra esses retrocessos? E aproveito para transmitir também um abraço do Alex Aguiar, pedindo para transmitir admiração pelo empenho do Sindiágua, dizendo que é um exemplo para todos os sindicatos do país. Rapidinho. Ok, eu agradeço aos elogios aí à nossa entidade e à nossa categoria. Não dá para deixar de mencionar a nossa categoria, que está sendo aguerrida nesse momento e está muito forte, muito mobilizada lá no interior do estado. A população gaúcha, ela, quando recebe a informação, ela entra na luta, mas tal como está acontecendo em todo o país, né, as pessoas parecem que estão meio anestesiadas com o que está acontecendo, né? E a gente tirou da parte Grenal, né? Eu vou usar isso aqui, da parte de direita, esquerda, a questão da água, a gente colocou ela acima, um pouco acima de uma discussão somente político-partidária, assim, político-ideológica na defesa da água como saúde pública. E aí nós conseguimos vários vereadores e prefeitos e manifestações sociais de todo o estado do Rio Grande do Sul para vir juntos de todas as matizes partidárias. Isso foi bastante importante nesse momento, nós trazer isso. Mas o governador Eduardo Leite, como eu disse antes, ele não está nem um pouco aí, para vocês terem uma ideia, Uruguaiana e São Gabriel, que são os dois municípios privados, nós tivemos moções de apoio e manifestações de vereadores contra a privatização da Corsã, e lá os prefeitos privatizaram, né? E os vereadores disseram, não, nós queremos a Corsã pública, porque a gente sabe o que representa uma empresa privada. E aí está vindo de todas as situações estão vindo conosco. Nós estamos numa luta forte, mas nós queremos, sim, que a população venha, e eles, quando recebem a informação, e agora está caindo a ficha, eles estão vindo para fazer essa luta, talvez um pouco tarde, mas para nós, como eu disse, dia 16 de dezembro é o dia que vence a questão dos aditivos contratuais. Se não acontecer, talvez a privatização total, como eles querem fazer, não aconteça. Agora, dificilmente nós escaparemos de uma possível abertura de capital. Mas aí já tem essa parte lá na CVM e na B3, que nós estamos já preparando a ação para a próxima semana, trancar tudo lá em cima também. Talvez a gente consiga, talvez não na política, mas no judiciário, barrar tudo isso aí, bem como lá na Bolsa de Valores, porque a gente entende ainda que é um local sério, onde os acionistas têm que confiar. E aí eles mexem com muito dinheiro e não é somente a Corsã, né? Então, sei, Patrícia. Acho que é isso. Tá bom? Obrigada. Agradeço aí a oportunidade e vamos juntos contra a luta contra a privatização do saneamento no país. E aqui é uma luta muito forte, mas nós vamos vencer. Um abraço a todos e todas. Obrigada. Gente, e aqui, para fechar a sessão, nossa última atividade é uma performance intitulada Ecoartivismo pela Vida, de autoria de Karina Signorini, artista, ativista ambientalista, que atua como Recicleide, ecoando a cultura ecológica. Não sei se isso é o que estava previsto, é isso, né, Lucas? Você consegue liberar esse vídeo também? Sim, consigo sim. Então, vamos lá. Saudações! Eu sou a Recicleide. Fui enviada de Reciclópolis para a Terra com a missão de ecoar a cultura ecológica com arte e alegria. Estou bem feliz de ver um encontro que traz o tema Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Mas que água e saneamento nós queremos? Sim, porque a humanidade está contaminando todas as águas, com produtos químicos, com lixos. E
com os próprios dejetos. O cocô causa contaminação, então não desperdice água não. Não misture água da pia e do chuveiro com a água do vaso do banheiro. Reaproveite as águas com sabão para lavar muitas coisas e o chão. O cocô, quando sai do seu banheiro, deve ir para a fossa bem ligeiro e depois para um filtro e sumidouro para tratar as bactérias desse esgoto. Desta forma não vai contaminar a água que depois se vai usar. Se na sua casa passa o encanamento, é importante ficar bem atento se o cano é para o esgoto ou se é para a drenagem pluvial. O cocô também pode compostar e no banheiro seco reciclar, com descarga de cinza e serragem, completando sem água a reciclagem. Alternativa super saudável, já que o cocô também é reciclável. Sim, nosso cocô pode virar adubo. Urge que a humanidade desperte sua consciência, que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade e que todos juntos possam cuidar das águas. Conectar pessoas é vital e coerente. Cuidar das águas depende da gente. Cada um tem que fazer a sua parte, seja no campo, praia ou na cidade. Possa o amor ser o solo onde crescem nossas boas ações, com fraternidade e respeito, unindo mãos, mentes e corações. As águas vamos preservar, cada um tem que ajudar. As águas vamos preservar, cada um tem que cuidar. Sim, importante, gente, reconhecermos os direitos da natureza. O direito da nascente, do córrego, do rio, dos mananciais, por um ambiente ecologicamente equilibrado, para que tenham saúde e possam, então, nos prover saúde também. Só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós. Vamos lá, galera! Então é isso aí, pessoal. Acho que podemos encerrar então a nossa sessão, agradecendo a participação de todos e todas e convidamos a participar das demais atividades do ENDAS. A presença de todos e todas é que garante o sucesso deste evento. Para finalizar, informamos que os certificados de participação serão disponibilizados em até um mês. Os participantes serão informados por e-mail e por meio do site do ENDAS. E na sequência, convidamos todos a permanecerem para acompanhar o painel Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, Questão de Gênero. Mediação da Sonali Rezende, com Duda Salabert, Leonice Sacramento e Carla Hora. Uma boa tarde a todos vocês, um ótimo fim de evento, que ainda tem mais um dia amanhã, e até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Patrícia. Só para informar que eu vou encerrar agora aqui a gravação, tá bom? E vou encerrar aqui a sala de reunião e aguardamos todos lá no painel principal, no link que o pessoal recebeu.